Que, Pedro, você conversou com o deputado, líder do PL, Sóstenes Cavalcante, sobre a possibilidade de punição, então, né, a deputados que obstruíram a mesa diretora. O que ele te falou? Débora, primeiro, ele diz que considera qualquer hipótese de punição injusta. Disse ainda o seguinte: fui eu que organizei tudo. Organizei a linha, dei a orientação para a bancada, eu sou o líder. Eles estavam sendo liderados por mim, disse o Sóstenes Cavalcante. Então ele ainda disse o seguinte: eu dei a ordem, por exemplo, para o Zé Trovão ficar ali. Porque acontece, quem viu as imagens de ontem percebeu que o Zé Trovão ocupou ali um espaço estratégico e impediu o deslocamento do Hugo Motta para chegar até a sua cadeira. Isso deixou, aparentemente, o presidente da casa bastante irritado. Então, ele falou o seguinte: olha, se for para punir alguém, que essa punição seja para mim. E eu vou levar essa posição para o presidente da casa. Mas ele também fez uma crítica ao Hugo Motta. Disse o seguinte: o maior erro naquele momento foi do próprio Hugo Motta, porque ele não deu tempo suficiente para que os parlamentares que estavam obstruindo fisicamente a mesa diretora deixassem o local depois de informados que havia sido feito um acordo. O acordo, que vale dizer, aqui abrindo parênteses, foi feito à revelia de Hugo Motta. Então, para relembrar ali o cronograma, teve aquela reunião que aconteceu no gabinete do Arthur Lira com os líderes do Centrão, sem a presença do Hugo Motta. Constituiu-se ali, então, um acordo que era justamente colocar em votação na reunião do Colégio de Líderes e depois no plenário a PEC do foro privilegiado. Feito esse acordo, então, Hugo Motta foi informado que eles tinham decidido pela desobstrução da mesa diretora e o Hugo Motta, então, se dirigiu ao plenário para retomar a sessão, para abrir a sessão, que era um gesto simbólico, inclusive, importante. Segundo o Sóstenes Cavalcante, o Hugo Motta entrou no ambiente na hora errada, porque quando ele chegou lá, eles ainda estavam em conversas entre eles, e as imagens mostram muito isso, para dizer: olha, o acordo foi fechado, vamos sair. Então, no meio do caminho, não deu tempo, segundo o Sóstenes Cavalcante, para que, por exemplo, o Marcel Van Hatten e a Júlia Zanatta fossem comunicados de que havia sido feito um acordo. Então, eles estavam apenas cumprindo uma orientação do líder do PL, apesar do Marcel Van Hatten ser líder do Partido Novo. Ele estava meio que liderando toda a oposição naquele momento, apesar de não ser exatamente, tecnicamente, esse o cargo de Sóstenes Cavalcante. No final das contas, o que a gente viu ali talvez tenha sido um erro de comunicação entre os parlamentares, pelo menos essa foi a tese do Sóstenes Cavalcante. O que aconteceu no final das contas é que o Hugo Motta foi se aproximando da sua mesa com dificuldade. O Marcel Van Hatten se recusou a sair da mesa no primeiro momento e depois o próprio Marcel Van Hatten me explicou exatamente isso que o Sóstenes estava dizendo, que naquele momento, quando ele estava sentado ali, ele não tinha sido informado que tinha sido fechado um acordo. E o combinado era que ninguém sairia até que o acordo fosse fechado. Eles estavam realmente ali atuando num conjunto, num bloco. Ele contou também o Sóstenes, que foi ele que fez a escala, a divisão. Então ele colocou, por exemplo, o deputado Hélio Negão, que é aliado de Jair Bolsonaro desde o primeiro momento, que é um deputado ali grande, para ficar ali na entrada do plenário, também criando ali uma espécie de barreira. Depois colocou o deputado Zé Trovão um pouquinho mais à frente e deixou o Marcel Van Hatten na cadeira, ao lado da Júlia Zanatta, numa estratégia toda pensada e combinada para criar esse clima mesmo de obstrução física da mesa diretora. Então, na leitura do Sóstenes, o Hugo teria que ter esperado um pouquinho mais para entrar no ambiente, porque encontraria ali tudo vazio. Já no plenário, no chão, ele disse que não saberia o que poderia acontecer, porque os ânimos estavam muito exaltados.